Bem-vindo, caras e caras, ao Projetos Ambientais. Esse é um canal plural, aberto a todos, com opiniões semelhantes ou divergentes. Portanto, indague, participe, critique, faça desse canal um meio para que nós possamos compartilhar nossas experiências e divulgar o que vem acontecendo sobre as questões socioambientais aí no Brasil. Bem, pessoal, o que me faz vir aqui num dia frio em Washington DC para conversar com vocês é algo que já vem me incomodando há algum tempo, que na realidade é o grande motivador para estar usando essa ferramenta de comunicação e abrir esse canal para que nós possamos trocar essas experiências e opiniões, né? Mas é a atual situação socioambiental do Brasil. Curiosamente, por estar morando aqui fora, muita gente me pergunta, mas por que você se incomoda com a situação? Afinal de contas, você está morando fora do Brasil. Eu falei, mas eu sou brasileiro, cara, e eu tenho que me incomodar com as situações que acontecem no Brasil. Isso é o que me motiva a estar aqui debatendo. E ultimamente o que a gente vem observando é um total desmonte da situação socioambiental, dos projetos e de toda a política ambiental que vem ocorrendo no Brasil. E por estar morando aqui fora, em Washington DC, curiosamente eu tenho contato com pessoas do mundo inteiro, porque Washington DC encerra várias embaixadas de muitos países. E, consequentemente, a gente acaba encontrando gente da Rússia, da Alemanha, da França, da Espanha, da Bolívia, da Colômbia, do México, enfim, de vários países e de muitos países que eu nem imaginava encontrar ou conversar com uma pessoa. Inevitavelmente, todas as vezes que eu menciono a minha origem brasileira, as pessoas vinculam a Amazônia a isso. Principalmente quando eu acabo mencionando que eu trabalho na área ambiental, que eu sou engenheiro florestal, que eu sou ecólogo, e as pessoas me perguntam sobre a Amazônia e a situação da Amazônia. Obviamente eu sempre tento puxar as boas coisas, como as boas práticas de manejo, os excelentes projetos que tem com as comunidades locais, a forma de extração legal da madeira que deveria funcionar, e sucessivamente. Vários projetos que estão sendo executados na Amazônia com iniciativas brasileiras ou mesmo com iniciativas internacionais. Mas não adianta falar isso tudo, porque a principal imagem que o Brasil deixa para a comunidade internacional é o descaso e a incompetência com a ingerência de um dos principais ecossistemas brasileiros, que é o ecossistema amazônico. O desmatamento é top nas informações sobre as questões socioambientais no Brasil. E muitas vezes até supera outros tipos de informação. Percebam que isso é muito sensível, principalmente quando o Brasil precisa melhorar a sua imagem externa, mas quando nós temos uma política, posso dizer assim, para degradação, para promover a degradação dos ecossistemas brasileiros, isso faz com que a imagem do Brasil fora caia cada vez mais. E é inevitável, quando eu menciono o Brasil, as pessoas associarem à Amazônia. Bem, isso me fez refletir muito, isso me fez estar com vocês aqui, utilizando essa ferramenta de comunicação, porque, por outro lado, eu comecei a pensar sobre a situação socioambiental desses países. Eu comecei a me perguntar, como é a situação socioambiental na Alemanha? Como é na França, como é na Espanha, como é no México, como é na Bolívia, como que é na Colômbia e como é aqui nos Estados Unidos? E aí as pessoas não sabiam me responder muito bem. As pessoas tinham algumas informações desencontradas, alguns pontos que falavam sobre questões ambientais, mas em geral as pessoas não conhecem muito bem as questões ambientais dos seus próprios países, mas sabem mais sobre as questões ambientais do Brasil, principalmente porque vem ocorrendo sucessivos problemas ambientais, né? Isso para não falar dessa gestão, nós temos exemplos de gestões passadas, né?
A própria Belo Monte, que foi uma catástrofe no seu projeto de estudo de impacto ambiental que afetou milhares de pessoas, localmente falando. E se questiona até hoje se o valor desprendido para essa obra valeu a pena em relação aos impactos ambientais, socioambientais causados na região. E para não falar mais, recentemente houve uma notícia sobre problemas na estrutura da barragem em Belo Monte. É vergonhoso isso. E vem nesse trem, né, vem puxando outros problemas, como por exemplo em Santo Antônio em Giral, que é outra barragem, outra usina hidrelétrica, que também trouxe muitos problemas socioambientais com a sua abertura. Depois os crimes de Mariana e Brumadinho. Mais recentemente o crime das manchas de óleo no litoral nordestino. Eu chamo de crime porque não foi feito um plano de ação, ou melhor dizendo, não foi colocado em prática um plano de ação para contingência desse óleo no litoral nordestino. E também, porque não agora oficialmente, né, com o desmatamento, relacionado diretamente ao desmatamento na Amazônia. Para não falar outros problemas que não são levados a nível internacional e que são mais debatidos internamente. Né? Mas todos esses problemas fazem com que o Brasil, a imagem do Brasil do ponto de vista socioambiental fora, seja extremamente negativada. Mas eu também fui procurar outras informações, né? Justamente por ser indagado em relação à floresta amazônica, quando eu converso com pessoas de outros países ou mesmo os norte-americanos, eu falei, mas espera um pouco, vamos ver como que é a situação aqui nos Estados Unidos. E eu fiquei muito surpreso com algo que vem acontecendo aqui nos Estados Unidos e que me parece, e não é teoria da conspiração, me parece que vem sendo o modelo de administração ambiental praticado no Brasil. Pode parecer teoria da conspiração ou não, mas os links para as reportagens vão estar na descrição desse vídeo e vocês tirem as suas próprias conclusões, afinal esse é um canal para debate. Mas eu vou trazer só alguns exemplos. No começo do ano, desse ano de 2019, o governo dos Estados Unidos cortou a verba da NASA que promovia o monitoramento das mudanças climáticas. Lembram do que aconteceu com o INPE aí no Brasil? E com o corte, né? O corte da cabeça do Ricardo por divulgar as questões de desmatamento na Amazônia, indevidamente, como o governo falou. E mais, né? Aqui nos Estados Unidos existem problemas também, assim como está acontecendo na Austrália. Se vocês não sabem, vão procurar as notícias com incêndios florestais gigantescos. Criminosos ou não, esses incêndios já ano após ano estão se intensificando. E qual foi a última que o governo norte-americano mencionou acerca desses incêndios? Todo mundo sabe que os Estados Unidos não participa do protocolo de Kyoto, não aceita a teoria das mudanças climáticas por ações antrópicas e etc. E isso é um caso à parte, mas a última declaração do governo norte-americano, no começo desse mês, inclusive sobre os incêndios da Califórnia, desculpem, que a responsabilidade desse fogo é sobre o mau manejo que está sendo praticado. E ele aconselhou, ele ainda disse, como um alto técnico, como totalmente amparado por uma equipe técnica competente, disse que o governador deveria incentivar os moradores da Califórnia a varrer, é isso mesmo a palavra que foi utilizada, o chão da floresta para limpar a biomassa e não promover mais incêndio. Ou seja, o chão da floresta está repleto de gravetos, de troncos de árvore, de folhas secas, e isso promove sim o incêndio florestal, que de certa forma é natural, mas esse incêndio vem se intensificando e vem causando danos e mortes de pessoas. E o governo daqui simplesmente falou, se vocês varrerem o chão da floresta, se cada um se comprometer a varrer um pedaço do chão da floresta, a gente não vai ter mais incêndio. Gente, que porra é essa? Que cacete é esse? Parece as declarações do governo brasileiro, cara. E parece que vem seguindo toda uma linha. Para não falar nas questões sobre a liberação ou a amplificação da exploração mineral próximo a áreas naturais aqui nos Estados Unidos. Isso esteve envolvendo áreas naturais extremamente conhecidas como Yellowstone, Grand Canyon e um parque internacional
se eu não me engano, em Minnesota, que tem uma grande e estratégica reserva de água para exploração de cobre, altamente contaminante dos lençóis freáticos e de todo esse reservatório de água. E para a gente terminar, para falar um pouco mais sobre essas questões que ocorrem aqui e que me parecem muito parecidos com a política que vem se desenvolvendo, a política socioambiental que vem se desenvolvendo no Brasil, o órgão ambiental daqui, que é o EPA, o órgão ambiental que cuida das questões ambientais aqui nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, em relação aos últimos 30 anos, diminuiu acentuadamente os processos ambientais que ocorrem aqui nos Estados Unidos com N problemas socioambientais que ocorrem aqui nos Estados Unidos. Lembram-se há pouco tempo atrás que o IBAMA também foi questionado sobre a diminuição, o Ministério do Meio Ambiente, muito pelo contrário, foi questionado sobre a diminuição das multas que estão sendo aplicadas no Brasil? Gente, isso não é teoria da conspiração, isso está na mídia, para qualquer um pesquisar. Os links que eu encontrei das reportagens vão estar aí na descrição. Agora me pergunto, será que realmente não existe um programa para as questões socioambientais no Brasil? Ou será que esse programa não está seguindo a mesma linha dos programas que ocorrem aqui nos Estados Unidos, aqui no norte, na América do Norte, com relação às questões ambientais? Será que esse programa, na realidade, não promove a desconstrução e a degradação do meio ambiente em função de um crescimento, de um subcrescimento, de um subdesenvolvimento? Essas palavras são super complicadas conceitualmente falando. Será que isso não é uma sequência estratégica para promover a degradação em função de um crescimento para favorecimento de alguns setores da sociedade, alguns setores bastante ricos da sociedade? Pessoal, eu deixo aqui esse questionamento porque isso vem me incomodando há bastante tempo e eu espero que nós possamos debater um pouco mais sobre isso. Deixem suas opiniões acerca disso, do que vem acontecendo no Brasil, do que vem acontecendo aqui, mas por favor, sejam criteriosos. Não é permissível comentários ideológicos e fundamentalistas. Deixem seus comentários inteligentes para que nós possamos debater e compartilhar com outras pessoas as nossas opiniões, ok? Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado pela paciência. Curtam e compartilhem os vídeos do canal Projetos Ambientais e até a próxima.